Excelentíssimo senhor Dr. Maurício Henrique, boa tarde. Meu nome é Priscila, sou advogada da comarca de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Tenho um HC que será julgado amanhã na 5ª Câmara e manifestei meu interesse em apresentar memoriais antes da sustentação oral. Me foi enviado um e-mail que, caso eu precisasse, que enviasse os memoriais que lhes seriam repassados. Então, desde já eu agradeço a atenção e o tempo disponibilizado para que pudesse ouvir em alguns poucos minutos um breve resumo do habeas corpus que eu impetrei e que há meses eu venho aguardando o julgamento. Excelência, o paciente é Jefferson Queiroz Zacarias. Se trata do habeas corpus 256.416/56 de 2020 da 5ª Câmara. Esse referido habeas corpus foi impetrado na data de 27 de abril de 2020, logo quando foi negada a concessão da revogação da prisão preventiva em primeira instância e quando da prisão do paciente. O paciente é acusado de furto qualificado e associação criminosa e, num breve relato, Excelência, eu exponho as razões em que merece ser concedida a ordem de habeas corpus para que o paciente seja colocado em liberdade. O juiz de direito da 2ª Vara Criminal de José Bonifácio houve por bem negar a concessão da revogação da prisão preventiva e ressalto, Excelência, que referido magistrado, há cerca de 10 ou 15 dias, foi demitido da magistratura, o Dr. Senivaldo, por estar exercendo função incompatível e já ter sido anteriormente advertido pelo CNJ e continuar as atividades. Portanto, ele foi demitido da magistratura. Em seu lugar está um outro magistrado que será o responsável pelo julgamento do feito e instrução. O paciente está preso, ele é de São Paulo, está preso na comarca de São José do Rio Preto, no CDP. Foi decretada a prisão temporária dele por 5 dias para averiguação dos fatos e depois mais 5 dias e depois convertida à prisão em preventiva. O que basicamente, Excelência, o que se tem nos autos é uma hipótese de que são 3 indivíduos, tá? Hipótese. Não há constatação de que realmente eram 3 indivíduos, portanto, é duvidosa a questão da associação criminosa. No local dos fatos não há imagens de monitoramento, somente são três réus nesse feito e somente um dos réus, o de nome Bruno, até agora foi reconhecido na fase policial e não por câmeras, pelo fato dele ter ingressado em um estabelecimento comercial da cidade por 2 vezes, para que pudesse tomar água e na outra sair. Essa é uma testemunha protegida que identificou ele por foto como sendo autor do delito, tá? Então, dos réus Jefferson, Alan e Bruno, com relação a Jefferson, que é o paciente do presente HC, e o Alan, que eu também impetrei um HC e está pendente de julgamento na mesma Câmara, não há descrição da conduta delitiva, tá? Com relação, estão ligando a figura do paciente só pelo fato do veículo Corolla pertencente à genitora do paciente ter estado na cidade
uns dias antes, entre as datas 4 e 5 do 3 de 2020. E essas datas não foram as datas do delito, da consumação do furto do caixa eletrônico de uma agência bancária, certo? Então, o único fato que liga Jefferson e está mantendo ele preso é o fato do veículo da genitora dele ter passado na cidade, mais precisamente não na cidade, a cerca de 70 quilômetros, o que foi identificado por uma câmera daquelas que rastreiam rodovias no estado de São Paulo. E essa câmera detectou que o veículo esteve a uns 70 quilômetros de onde ocorreu o furto do caixa eletrônico, dias antes do furto. Portanto, na data do furto, o veículo não esteve na cidade, ele não é reconhecido pelas testemunhas, e as testemunhas também não sabem dizer quantos indivíduos foram, só conseguem reconhecer um indivíduo só. Então, mais precisamente, Excelência, o veículo Corolla da genitora do Jefferson, que é o paciente, teria estado na cidade de 4 a 6 dias antes da data, e não precisamente na cidade, de cerca de 70 quilômetros, na cidade de Novo Horizonte, que foi detectado pela rodovia, por radar de rodovia, a presença do veículo na região. A única coisa, Excelência, que a Polícia Civil se utilizou, o delegado de polícia se utilizou de um antecedente que Jefferson tem, anterior, que é um delito cometido no ano de 2017, referente também a caixa eletrônico, e o delegado se apegou a isso somente como forma de incriminá-lo, não tendo, portanto, prova alguma de que ele teve efetiva participação na data dos fatos. Excelência, Jefferson, paciente, está preso já desde março deste ano, ou seja, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Ele está preso há 8 meses já por referido delito de furto. Um delito cometido sem violência ou grave ameaça, sem seu reconhecimento, sem o veículo estar no local dos fatos, na data, e por uma suposta associação criminosa que não existiu e será provado durante a instrução. O paciente, mesmo sendo qualificado o furto, a pena dele não vai ultrapassar 4 anos. Por ser reincidente, ele não pega regime aberto. No entanto, ele já cumpriu 8 meses provisoriamente, que deve ser descontado. E se ele pegar um regime semiaberto, ele já tem direito ao aberto, aplicando-se as regras da detração penal do artigo 387, parágrafo 2º, impossível condenação. Não se trata de uma previsão do que irá ocorrer, mas sim de uma análise aprofundada da questão, e que se vê um excesso de prazo já nessa instrução, que já se estendeu muito e que não tem mais condições de manter o acusado preso por causa deste delito. Vale ressaltar, Excelência, que quando da sua prisão, os policiais foram até a sua residência, foram atendidos pelo próprio Jefferson, que em nenhum momento apresentou resistência, de pronto franqueou a entrada dos policiais e se disponibilizou a ir com eles até a delegacia, visto que tinha um mandado de prisão. E em todo momento ele nega a participação nos fatos e ele não ofereceu resistência nenhuma com relação à sua prisão. O Jefferson tem residência fixa, que foi juntado aos autos. Ele tem trabalho fixo, ele trabalha com o pai dele, Cláudio Zacarias Ferramentas ME, como oficial de torneiro mecânico, que é a sua profissão declarada nos autos. Apesar dele ter um antecedente que consta como reincidência
ele já cumpriu toda a sua pena, ele não deve mais nada à justiça. E, portanto, não estão presentes, Excelência, os requisitos que autorizam a manutenção de sua prisão preventiva, que pode muito bem ser substituída por medidas cautelares do artigo 319. E a prisão preventiva deve ser medida excepcional em casos de crimes violentos e outros tipos de delito hediondo, que não é o caso do delito em questão, e ele já se encontra preso há 8 meses. Fora, Excelência, que o fundamento pela qual foi negada a prisão preventiva do paciente foi uma fundamentação genérica, baseada no perigo abstrato do delito e não fundamentada no caso concreto. Como disse, é necessária a revogação, visto que ele nem foi reconhecido e não se tem a certeza de quantos foram os participantes deste furto, para que se mantenha o paciente encarcerado. Ademais, Excelência, o nosso país vive um momento delicado com relação à pandemia do Covid-19, em que as medidas de prisão preventiva devem ser realmente excepcionais para que não abarrote o sistema carcerário e não se propague o vírus. Essa é uma recomendação do CNJ, número 62, que fala sobre essa excepcionalidade da decretação da prisão preventiva. O magistrado que negou a concessão da revogação da preventiva era um magistrado irredutível. Tentei conversar com ele por diversas vezes, conversei com ele por uma vez, mas ele mesmo assim negou e com fundamentação genérica, sem base nenhuma, mantém o réu até hoje preso, o paciente preso por conta deste delito. Portanto, Excelência, eu agradeço imensamente a atenção, não quis tomar muito seu tempo agendando uma videoconferência que eu acho totalmente desnecessária. Amanhã, sustentação oral, eu sou a número 7 da pauta. Caso Vossa Excelência entenda por bem conceder algo favorável ao paciente, estas serão as minhas razões de amanhã também, que eu irei explanar a todos os demais desembargadores. No entanto, se for favorável, pode me avisar que eu transformo em preferência e abro mão até mesmo da minha sustentação oral, que se tornará desnecessária. Eu pugno, Excelência, para que analise com um certo carinho e senso de justiça, porque realmente eu venho batalhando há meses por este paciente e pelo outro também, que é o Alan, que é um outro HC apenso, distribuído por dependência a esse, né, na verdade, que está para julgamento também, que contra ele sequer tem um mínimo de provas, a denúncia é inepta, é vazia, na verdade deveria ter um trancamento dessa ação penal, porque o MP na denúncia não descreve as condutas do acusado Jefferson e Alan. Eu não aleguei isso no habeas corpus, no entanto, no do Alan eu aleguei posteriormente e agora que eu venho dizer isso. Mas eu agradeço imensamente o seu tempo, que eu sei que é precioso, Excelência, e parabenizo desde já pelo trabalho que vem sendo desenvolvido nesta Câmara durante a pandemia e por todo o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é um trabalho de excelência que vem sendo realizado com uma produtividade altíssima, até maior do que em tempos normais, e que vem atendendo com certeza a demanda e os anseios de toda a sociedade e da classe dos advogados. Tenha uma boa tarde e obrigada, até amanhã.